Salmo 32, a partir do versículo 6, nos fala assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em quem me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, Deus falando ao seu servo. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós, que sois retos de coração. Até aqui. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, por estarmos na tua presença, entre irmãos, na unidade do corpo de Cristo, na unidade do teu Santo Espírito. Pai, clamamos a ti agora, toma nas tuas mãos as nossas vidas e ministra, Pai, a tua santa palavra. Senhor, nós nos assentamos agora aos teus pés, Mestre Jesus, e clamamos: opera maravilhas em nossas vidas. Tu sabes, Pai, o que cada um de nós precisamos. Por isso, clamamos que a tua graça e misericórdia nos alcance. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. E que a tua vontade, Pai, se cumpra em nossas vidas hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Podem se assentar, os irmãos que estão em pé em reverência à palavra do Senhor. E esse Salmo número 32, que nós lemos aqui, o final dele, a partir do versículo 6, nos fala de inúmeras bênçãos, de alegria, de proteção, de provisão. E o tópico aqui na minha Bíblia, eu até mandei mensagem nas redes sociais sobre o que seria a palavra nessa noite, e é realmente a felicidade, as bem-aventuranças que estão sobre aquele homem e aquela mulher que são perdoados. E nós lemos aqui nesses últimos versículos do capítulo 32, motivos tremendos. E se eu perguntar, qual de nós necessita dessa proteção, dessa alegria, desse cuidado das águas que estão subindo, não nos atingirem, não nos afogarem? Eu tenho certeza que todos nós vamos dizer: pastor, nós precisamos, cada um de nós precisamos dessas bênçãos, dessa provisão, dessa proteção. E aí, irmãos, a palavra que Deus tem para nós essa noite, para nós iniciarmos essa meditação, começa exatamente por isso. Quais são os motivos que nós nos achegamos ao Senhor? Como eu falei, esses últimos versículos do Salmo 32, todos nós vamos dizer, em uma proporção ou outra: eu preciso, é esse motivo pelo qual eu estou diante de Deus hoje, eu preciso me alegrar, eu preciso da proteção, eu preciso de um socorro. E Deus quer que nós venhamos entender essas verdades, quais são os motivos que fazem com que nós nos acheguemos ao Senhor. Como eu disse, talvez seja realmente o motivo de súplica. Senhor, eu preciso dessa situação, e esse motivo realmente é verdadeiro. A súplica faz com que nós nos acheguemos à presença do Senhor. A gratidão faz com que nós nos acheguemos à presença do Senhor. Nós termos um coração grato também é um dos motivos que faz com que nós nos acheguemos à presença do Senhor. Desejo de adorá-lo é um motivo também que faz com que nós nos acheguemos à presença do Senhor. Prova disso, irmãos, a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina, os discípulos falam: Senhor, nos ensina a orar. Como que a gente ora? Como que a gente fala com Deus? E a oração do Pai Nosso começa ali com adoração, com louvor. Pai Nosso que estais no céu, bendito seja o seu nome. Adoração, louvor. Então, esses motivos realmente são o que nos levam até a presença do Senhor. Nós devemos então, irmãos, ter um misto de todos esses motivos. Devemos cuidar dos nossos corações, para que não seja apenas um motivo ou outro que me leve até a presença do Pai.
Porque o nosso Pai é um Pai zeloso, o nosso Deus é um Deus misericordioso, e pode ser que nós o estejamos buscando apenas por motivos que nos convêm, apenas por motivos de suplicar. Quando as coisas estão muito difíceis, nós nos achegamos mais à presença de Deus, nos achegamos mais a momentos como esse na igreja. Então devemos cuidar tremendamente para que não seja apenas momentos oportunos para nós, que fazem nós nos achegarmos mais à presença do Pai. Como eu falei, a oração do Pai Nosso nos ensina sobre isso. Pai Nosso que estás no céu e segue ali. Eu sempre digo, irmãos, que a oração do Pai Nosso, claro que eu sei que muitos irmãos, e nós também muitas vezes, oramos sim a oração do Pai Nosso na íntegra, nada contra isso, porque realmente é a oração que Jesus nos ensinou e pode ser usada dessa maneira, desde que não seja uma oração mecânica, da mesma maneira que uma oração espontânea pode ser mecânica também. Senhor, obrigado por esse dia, por esse alimento. Eu devo sempre empenhar o meu coração nas palavras que eu estou dizendo ali ao Senhor, que é a minha oração. Pode ser sim a oração do Pai Nosso, pode ser uma oração espontânea, mas eu sempre digo que a oração do Pai Nosso, como foi algo ali que Jesus ensinou aos seus discípulos, e Jesus fala: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E aí, irmãos, um dos motivos de nós nos achegarmos à presença do Pai também passa por isso. E aí devemos lembrar, como eu falei, a oração do Pai Nosso é o que ele estava ensinando a muitas pessoas. Ele não podia entrar ali a fundo, uma por uma. Então, quando eu oro, Senhor, perdoai as nossas ofensas, eu orando e falando com o Senhor meu Deus. O motivo que me fez eu me achegar à sua presença, se for exatamente esse, eu pedir perdão, eu preciso o quê? Realmente especificar. Porque talvez seja muito cômodo, muito fácil para mim: Senhor, perdoai as minhas ofensas. Senhor, perdoa porque hoje eu menti. Perdoa porque hoje eu falei algo que não devia, eu pensei algo que não devia, eu dei alguns cliques no computador que eu não devia. Senhor, me perdoa por isso. Ser específico. Se eu estou na presença do Pai, diante de Deus, eu preciso ser específico. Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Senhor, eu preciso nessa noite perdoar o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu esposo, aquele amigo, aquele irmão da igreja, perdoar o pastor. Por quê? Especificar realmente o que você quer falar com Deus, você estando diante dEle. Então, como eu falei, a oração do Pai Nosso nos ensina os motivos que devemos estar na frente dEle. Não pode ser único. E sempre aquele mesmo motivo. Como eu falei, quando eu estou por momentos difíceis, ou de aflição, de angústia, eu me achego diante de Deus. A oração do Pai Nosso nos dá ali inúmeros motivos que me fazem estar diante dEle. E motivos esses que não podem ser assim genéricos, mas muito específicos, cada vez mais. E aí, irmãos, se eu perguntar também, além dos motivos, quais são os sentimentos que nos fazem então nós nos achegarmos mais à presença do Senhor? Quais são os sentimentos que te movem para estar diante de Deus? E talvez você me diga: pastor, olha, a tristeza e a angústia é o que faz com que eu corra para Deus, em oração, em jejum, para ouvir uma palavra como essa. A tristeza, a angústia faz isso. Pastor, olha, a alegria e o regozijo, às vezes também eu estou muito bem e quero louvar. Tivemos a live agora no nosso último sábado, foi bênção demais, foi um tempo de regozijo, de renovo, como Deus usou a live do nosso ministério de louvor, para realmente impactar corações, e principalmente, dar renovo, glórias a Deus por isso. E às vezes talvez você falar: pastor, olha, a alegria e o regozijo me dá uma vontade de estar diante do Pai, louvando, engrandecendo o seu nome. Amém, perfeito. Mas mais uma vez, nós devemos cuidar dos motivos que nos fazem estar na presença do Pai. E deve ser realmente todos aqueles que nós falamos um pouquinho antes. Eu devo cuidar também para os motivos, os sentimentos que me levam a estar na presença do Pai. Não pode ser apenas quando eu estou triste ou quando eu estou alegre, mas deve ser em todo momento. Quer dizer, eu não posso ser guiado pelos meus sentimentos. Quando eu estou muito mal, às vezes alguns irmãos também falam isso: pastor, eu estava tão mal
que nem consegui estar na igreja, nem consegui ir na igreja, nem consegui assistir o culto pela internet. Estava de tão mal que eu estava. E é isso, irmãos. Os nossos sentimentos não podem nos guiar ou ser parâmetro, sabe, para nós estarmos ou não na presença de Deus. Eu devo estar na presença de Deus independente de tudo isso, porque o sentimento que deve sim me guiar, me conduzir, tem que ser o amor. O motivo que deve me guiar e realmente me conduzir, tem que ser o amor. Porque aí, haja o que houver, qualquer outra situação, qualquer outro momento da minha vida, qualquer sentimento, o amor supera. Meu amor a Deus supera. Então, que em todo momento nós devemos estar buscando a presença do Pai. Nós estamos lendo aqui um salmo que está aqui no Antigo Testamento, um salmo escrito por Davi, aqui na minha Bíblia relata isso, o rei Davi que escreveu esse salmo. Então Davi aqui ainda estava na antiga aliança. Sabemos que nesses dias, Jesus ainda era uma promessa, e a nação de Israel estava sendo lapidada e tratada para a chegada do Messias, mas aqui ainda, eles estavam ainda na antiga aliança, E aí, irmãos, nós também tomamos como base para as nossas vidas cristãs. O povo de Israel, eles tinham ali as suas festas, tinham ali as suas cerimônias, os seus rituais, que todo o judeu, todo o povo de Israel tinham que passar. De tempos em tempos tinham que ir até o templo, ou na época que eles estavam caminhando no deserto, o tabernáculo, que foi aquele local construído até o templo ser erguido. Então eles tinham que estar constantemente prestando o seu culto a Deus, e ali era determinado os motivos. Olha, na época da colheita, você vai então e leva as suas ofertas, festa das primícias. Olha, tem a festa dos tabernáculos, tem a festa da Páscoa. Olha, tem você agora levar o animal para sacrificar, pedindo perdão dos pecados. Então eles eram balizados por isso. O povo de Israel, o povo judeu daqueles dias da antiga aliança, eles sabiam, eu preciso buscar a Deus hoje por causa disso. Agora eu preciso buscar a Deus por causa dessa outra situação. Aqui era a antiga aliança. Na nova aliança, Deus disse, olha, eu serei o Deus desse povo. Colocarei agora a minha lei, não mais no papel, não mais em tábuas, mas agora no seu coração. É por isso, irmãos, nós devemos buscar sempre a direção do Espírito Santo de Deus, porque na antiga aliança era desse jeito. Então quer dizer, o povo sabia o que tinha que fazer. É assim, assim, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, e não faltavam com nada. Festa das primícias, levavam lá suas colheitas e ofertavam, enfim. Dia de pedir perdão, iam lá pedir perdão. Dia de festejar, iam lá festejar. Agora, irmãos, é o Espírito Santo no nosso coração que fala assim, hoje você está triste? Vai cultuar a Deus para encher o teu coração de alegria. Você recebeu o teu salário hoje? Vai lá, entrega a tua oferta, o teu dízimo, para você também mostrar o quanto você é grato e quanto você ama a obra de Deus. Hoje você está muito feliz, vai cultuar o Senhor teu Deus. Como eu falei, naqueles dias, eles eram balizados e conduzidos, literalmente, pela lei que estava lá nas tábuas, né? Dentro da Arca da Aliança, não é assim? Estavam lá. Agora, no nosso coração, é o Espírito Santo no nosso coração. Por isso nós não devemos ser esses, irmãos, que buscamos a Deus, sabe, apenas nos motivos convenientes, apenas nos motivos que mais nós queremos e que mais nos agradam. Sabe por que eu estou dando todo esse preâmbulo? Porque eu li aqui o final do Salmo 32, e falamos de bênçãos maravilhosas que nós tanto precisamos. Mas mais uma vez esse salmo nos ensina o quê? Que eu não posso e não devo apenas buscar do versículo 6 para frente. Porque aqui, né, nós lemos inclusive, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, os justos. Quem que são os justos? Nós vamos entender se nós lemos desde o versículo 1 do Salmo 32, que fala o quê? Bem-aventurado aquele cuja sua transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Entende? Por isso Deus quer ministrar os nossos corações.
Eu não tenho como entrar no versículo 6 adiante, se eu não passar pelo versículo 1, 2, 3, 4 e 5. E às vezes, muitos cristãos, muitos servos de Deus, não estão recebendo tudo que Deus tem para nos dar, porque só buscam a Deus no momento que convém, ou apenas nas coisas que lhe convém, de ser abençoado, de ser protegido, de ser próspero. Esquece que devemos buscar a Deus sobre todas as circunstâncias. E o Espírito Santo fala ao nosso coração, não tenho dúvida. O importante, como diz a palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tenho dúvida que o Espírito Santo te fala, filho, olha, perdoa esse, perdoa aquele, reconcilia com seu marido, reconcilia com a sua esposa, viva em paz. Mas às vezes nós não queremos ouvir essa parte do Evangelho, às vezes não queremos ouvir essa parte que Deus quer ter conosco. Apenas buscamos o que nos convém. Por isso que Deus quer nos falar nessa noite, que nós devemos ser conduzidos e levados a Deus a todo instante, e seja lá qual for o motivo. Aqui, nesse momento, foi exatamente isso. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu branido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor, olha só, irmão, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aí entramos no versículo 6. Então, sabe, como eu falei, aqui, antiga aliança. Aqui fala sobre justo, o Senhor não encontra maldade, né? Quem que é esse, irmão? Quem que é esse cara que é tão joinha desse jeito? Quem que é esse? Sou eu? É você? Propriamente dito, não. Mas somos nós, através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus. Quando eu falo, ó, vós justos, sempre digo isso. Não pensa que é você porque você é bonzinho, porque você não rouba, não mata. Não, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então aqui, como diz aqui, né? Cujo pecado é coberto. Como que o pecado era coberto naqueles dias? Através da morte dos animais, sacrifício de animais. Lá no templo ou no tabernáculo, matavam o animal e o pecado era coberto com aquele sangue. Agora nós temos o quê? O sangue de Jesus, Cordeiro de Deus. Então agora, nosso pecado foi também coberto, foi pago. Então, esse justo aqui agora, sou eu e você. Todas essas palavras de bênção, é para mim e para você. Basta o quê? Que nós reconhecemos, aceitemos o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Talvez você está ouvindo esse vídeo hoje, ao vivo, talvez seja lá quando for. Talvez você nunca pensou sobre isso, nunca orou, nunca falou sobre isso. Peça para Deus nessa noite, Senhor, eu quero que o Senhor seja assim o meu Salvador. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Senhor, opera isso na minha vida. E aí, meu irmão, você vai ser justificado pelo sangue de Jesus. E aí você vai tomar posse de todas essas bênçãos e tantas outras que existem na palavra de Deus, para aquele que agora é filho de Deus. Filho de Deus. E aqui então, para nós adentrarmos nessas bênçãos maravilhosas, passa sobre isso. Eu reconhecer que sou um transgressor, que tenho maldade, tenho malícia, que eu preciso do Salvador, que eu preciso do Senhor Jesus me purificando. Passa por eu confessar o meu pecado. É por isso, irmãos, que realmente não pode ser, Senhor, perdoai as minhas ofensas. Perdoai as minhas ofensas? Quais, filho? O Senhor sabe. Não, filho, eu quero que você diga. O senhor, sabe que você encontra ali algum amigo? Perdoa qualquer coisa, viu? Perdoa se eu te fiz alguma coisa, viu? É muito melhor, olha, perdoa porque eu te caluniei. Olha, perdoa porque eu levantei falso testemunho contra você. Você me perdoa? Isso que é ser servo de Deus, cristão verdadeiro, sabe? Porque é muito fácil, olha, perdoa qualquer coisa, viu? Senhor, perdoa as minhas ofensas. Senhor, perdoa porque eu pequei contra ti. Mas o senhor sabe, quando Jesus ia curar alguém, o que queres que eu te faça? Jesus sabia também, mas queria o quê? Ouvir da pessoa, ouvir da pessoa.
Da mesma maneira, meu irmão, minha irmã, se achega com humildade na presença do Pai. Como eu falei, talvez você, não importa o tempo de crente, não importa o tempo de crente, falamos domingo, que cada dia é um dia novo. Talvez a tua fé, que já foi tão grande, talvez esteja mirradinha nesses dias. Todos os dias as misericórdias se renovam, e é todo dia que a gente renova a nossa fé. É todo dia que a gente precisa pedir esse perdão para Deus. Não importa o teu tempo de crente, não se prenda a isso. Não importa o teu tempo de crente. Chega um coração humilde diante de Deus e fala: Pai, eu quero sim te pedir perdão. Eu estou diante de Ti hoje. Talvez você até se surpreendeu. Talvez você veio para esse culto. Ixi, Senhor, eu preciso de tanta coisa. Preciso de um emprego agora na pandemia. Preciso de paz, preciso de tranquilidade. Preciso pagar as contas. Ai, tudo isso eu preciso. E Deus está te falando: filho, não me busca só por causa disso não. Não busca só por causa disso. Começa ali naqueles versículos antes. E talvez o Espírito Santo te falando, antes de pedir, você chega diante de Deus com um coração humilde, pedindo perdão pelo que você fez, deixou de fazer, pelo que você falou em relação a Deus. Pedi perdão pelas minhas transgressões e o Senhor me perdoou. Sabe, irmãos, o que é tão de precioso nisso? Claro, além de nós mostrarmos que não buscamos só Deus no que nos convém, mas também porque eu sei que não é fácil a gente pedir perdão, reconhecer os erros, reconhecer os pecados. Eu sei que não é fácil. Sou carne que nem você. Você dá o braço a torcer que você pisou na bola, não é fácil. É muito mais fácil que nem eu falei, perdoa qualquer coisa, viu? Perdoa os meus pecados. Não, o que é? Eu sei que não é fácil, mas Deus nos dá graça para isso. E é tão tremendo a gente fazer dessa maneira, sabe? Porque quando eu verdadeiramente peço perdão para Deus, Ele me perdoa. Mas algo mais tremendo também acontece. Nós próprios nos perdoamos. Como eu tenho visto gente presa, sabe, presa a uma situação que ele mesmo não se perdoa. E carrega aquele martírio, e dia após dia, semana após semana, ano após ano, porque fez, aconteceu, e não sei o quê, e carrega aquele peso. Nós lemos aqui, antes dessa pessoa pedir perdão aqui, Davi, né? Antes dessa pessoa pedisse perdão, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, seco, não tinha nem humor, era alguém mal-humorado, porque sentia esse peso da culpa, peso da culpa. Então, sabe, eu vejo muitos crentes nos dias de hoje, vai passar anos e anos, e a pessoa ainda fala: olha, eu fiz daquele jeito, olha, eu não me perdoo, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você já pediu perdão para Deus? Começa por aí, pede perdão para Deus, seja específico. Se Deus te perdoou, quem dirá você mesmo se perdoar? Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, talvez você veja assistir esse culto, para Deus te falar: filho, eu tenho perdão para você. Ou talvez, Deus está te falando: filho, eu já te perdoei. Então, se perdoe também. Vira a página. Eu já te perdoei. Tira essa arma da mão do diabo. Porque enquanto eu não busco o perdão de Deus, ou enquanto eu mesmo não me perdoo, essa arma está na mão do acusador. Porque o acusador quer fazer isso. Ele pega ali a nossa culpa, fica toda aqui, ó, o que você fez, ó. Olha, tá vendo? Você está colhendo fruto porque você fez lá atrás, aqui, ó. O acusador faz isso. Diabo, o acusador. Aqui, ó, tá vendo? A hora que ele vier te acusar novamente, sabe? A hora que vier esses pensamentos de culpa, de acusação, que nos jogam lá para baixo, sabe? Realmente rebate com essa verdade. Realmente, eu fiz mesmo. Eu me arrependi e Deus me perdoou. E eu já me perdoei. Esse peso da culpa não tenho mais. Em nome de Jesus. Entra realmente nesses primeiros versículos. Talvez você, como eu falei, já tem um tempo de crente e nunca buscou a Deus só para isso, pedir perdão por alguma coisa, se arrepender realmente de alguma coisa. E não esqueça disso, o arrependimento está atrelado à mudança de atitude. Se eu realmente me arrependi, vou mudar de atitude. Não resolve nada. Pequei, perdão, não é isso não. Esse arrependimento aqui é aquele que gera
vergonha, constrangimento, nojo, né, daquilo. Como é que eu pude fazer aquilo? Como eu estou arrependido disso? E você nem se imagina mais fazendo aquela situação novamente. Então, e aqui fala também sobre arrependimento. Deixa Deus trabalhar no teu coração, como Ele anseia que a gente siga aqui nesses versículos. E talvez você não está entrando nesses versículos, que falta alguma coisa, está emperrando alguma coisa lá atrás. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, porque entramos aqui nesses próximos versículos, eu quero na verdade ministrar sobre você, sabe? Então, nós vamos orar daqui a pouco, né? E você chega diante de Deus dessa maneira, primeiramente: Senhor, eu quero realmente pedir perdão, me reconciliar, me humilhar. Realmente eu não tenho buscado o Senhor e a Tua face por muitos motivos, apenas um ou outro do meu interesse. Faz já algumas semanas que eu não assisto um culto agora como esse por causa da pandemia, né? Porque estava tudo bem, então não estava nem pensando muito nas coisas de Deus. Senhor, me perdoa por isso. Preciso te buscar com mais intensidade, e por único motivo tem que ser realmente o amor. Deixa Deus ministrar isso ao teu coração. E para esses dias, irmãos, sabe, que estamos vivendo, o motivo primordial de nós vivermos aqui em paz e alegria, mesmo nesses dias de pandemia. Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Escrito há 3.000 anos atrás, quase, Provérbios, por Salomão, quase 3.000 anos atrás. Talvez eles não tinham noção do que estavam escrevendo. Deus estava inspirando. Hoje a gente sabe que o emocional afeta o físico. Secar os ossos, dor de estômago, doenças psicossomáticas. O coração alegre serve de bom remédio. Nesses dias de pandemia, irmãos, nós precisamos cuidar muito do nosso emocional. Eu não tenho dúvida que muitos servos de Deus, sabe, estão se mantendo bem na pandemia, na parte física, porque estão cuidando do espiritual e do emocional. Talvez muitos já até pegaram a doença e nem perceberam, porque o emocional e o espiritual está bem, e ajudou o quê? No físico, não tenho dúvida. Estamos falando sobre a pandemia, mas sempre foi assim, sabemos disso. Como eu falei, só está sendo mais intenso nesses dias. Por isso, né? Provérbios 17, 22. Alegra o teu coração, vai ser um bom remédio para o teu corpo físico. E aí eu quero realmente ministrar. De imediato, nós só lemos do versículo 6 em diante. Só lemos. Porque até então, posso dizer assim, nós não podíamos, entre aspas, né? Entenda isso. Talvez nós não podíamos realmente tomar posse desses últimos versículos. Agora que você entendeu o início desse salmo, eu quero ministrar ele sobre a tua vida. Porque aqui no versículo 6 fala assim: pelo todo aquele que é santo, você entendeu o que é santo? Primeiramente, aquele que é santificado, justificado pelo Senhor Jesus, e vive uma vida reta diante do Pai, pede perdão para Ele, não o busca só no que convém. Pelo que todo aquele que é santo, e vou tornar a dizer essa palavra santo, quer dizer separado. Talvez você já disse, você falar: Senhor, a partir de hoje eu quero me separar para Ti. Chega de ter um pé na igreja e um pé no mundo. Chega, Pai, de eu ter que me esconder dos irmãos da igreja, ter que me esconder, esse pastor me visse aqui. Chega disso, Pai, é tempo de uma maturidade na minha vida espiritual. Pelo que todo aquele que é santo orará a Ti, há tempo de Te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a Ele não chegarão. Quer dizer, nós falamos lá em Provérbios, né? Que o nosso coração vai ficar alegre, porque no dia da angústia o Senhor nos ouve. Sabe aquele dia que você sente a água subindo, né? Sente a água subindo? E dá aquela aflição, muitos o quê? Com angústia, síndrome de, como é que chama? Síndrome de pânico. Mas tem outro, né? Angústia. Hã? Síndrome de ansiedade. Crise de ansiedade, né? Crise de ansiedade.
Quem nunca? Às vezes num patamar ou outro, uma palpitaçãozinha no coração, né? Ai, tem uma dorzinha aqui, bem, às vezes tem uma dorzinha aqui, né? Crise de ansiedade. Que Deus realmente nos guarde tudo isso, porque a água está subindo, e você vai me submergir, né? E você ergue assim, nariz para buscar mais ar, mas ele está falando, essa água pode até subir, mas não vai te afetar, porque você vai clamar a Deus, você que é santo, vai clamar a Deus, Ele vai te ouvir, e essa água vai retroceder. Por isso você pode estar com o teu coração alegre hoje. A água está subindo, descansa em nome de Jesus, alegra o teu coração, não deixa o inimigo, sabe, colocar esse medo, essa angústia no teu coração, porque você vai estar mais fraco para as enfermidades. Lemos isso lá em Provérbios, vai secar os ossos, alegra o teu coração, a água está subindo, aqui diz, o justo, o santo vai clamar e Deus vai ouvir, e vai fazer a água baixar. Se eu perguntar, quantas vezes você já passou por isso? Da água subindo, 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 e você clamar e a água voltar. Eu posso levantar a mão, as duas, e vocês podem também, que eu sei disso. Senhor, quantas vezes eu clamei, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Senhor, o que vai ser, o que vai ser? Senhor, e agora, e agora, e agora? Senhor, não está dando mais. Oh, Jesus, obrigado, que livramento tremendo. Receba essa palavra sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus está ouvindo a tua oração. Você que é santo do Senhor, está ouvindo essa oração. Tu és o lugar em quem me escondo. Tu me preservas da angústia. A minha versão fala exatamente isso. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Olha só, você que está angustiado hoje, numa proporção ou outra, não importa. Pouquinho angustiado ou um montão angustiado, não importa. Aqui fala, olha, me preservas da angústia. Deus vai tirar nessa noite, em nome de Jesus, a angústia do teu coração e te dar alegres cantos de livramento, em nome de Jesus, porque estamos entendendo e recebendo essa palavra, da angústia para cantos de livramento. Eu dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor fez, porque o Senhor agiu, porque o Senhor moveu. Verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, para de contar as dificuldades e começa a contar as bênçãos. Começa a contar as bênçãos, né? Como diz o hino, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus, vira e mexe, eu arrisco uns hinos aqui, né? E aí, né? Como diz aqui o texto, cantos de livramento, ao invés da angústia. Deixa Deus mover o teu coração nessa noite. Aqui no versículo 8, estamos já encerrando, mas vai recebendo cada um desses motivos aí no teu coração, em nome de Jesus. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ô irmão, vou te falar uma coisa, como nós estamos confusos nesses dias, hein? Como estamos perdidos nesses dias, para onde ir, o que fazer, até quando, o que eu faço, o que eu não faço. Senhor, me guia, Senhor, me guia, Senhor, me guia. E Deus tem nos guiado, posso dizer como igreja, sabe, cada motivo. Senhor, como que a gente faz agora? Senhor, as nossas crianças, começa a fazer vídeo para as aulinhas dela, não está jóia as aulinhas das crianças? Por quê? A gente inventou, a gente é capaz, imagina, Deus está o quê? Capacitando. O que foi que os irmãos, as irmãs fizeram apenas? Senhor, eis-nos aqui, olha eu aqui, Pai, eis-me aqui para te servir. O que eu faço? Ele nos guiou, nossas crianças estão sendo alimentadas com a palavra. Senhor, a escola dominical, começa um estudo bíblico, está bem seu estudo, porque a gente somos teólogos, exegetas, misericórdia, Deus está nos dando graça. E vou dizer para mim, está uma delícia o estudo bíblico. Segunda-feira, acompanha lá, vai ser a nossa última aula do livro de Atos, vamos já começar um outro livro, que delícia que está. Eu estou assim agora, acabo de fazer ou a pregação aqui, ou o estudo bíblico, vou lá assistir na televisão, né? Então está bem legal. Então, porque Deus tem nos guiado. Você que está perdido, que está perdida, em nome de Jesus, receba a direção de Deus na tua vida espiritual, na tua vida ministerial, na tua vida profissional.
o Senhor está dirigindo, descansa o teu coração, não se aflija, Ele está te dirigindo, Ele está te conduzindo. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, né? Segue dizendo assim. Quer dizer, não briga com a condução que Deus quer nos dar, que tem que botar um cabresto e puxar forte, né? Que fala, olha, você que é santo, ouça, deixa Deus te guiar. E ele falou que aqui até, deixa Ele te guiar com os olhos. Ó, né? Sabe o pai e a mãe quando dá aquela olhada para o filho? Tem filho que, né? Às vezes eu vejo, dá aquela olhada, a criança ficou quietinho. Eu vejo, o pai e a mãe está assim, né? Dá aquela olhada e a criança, filho, eu quero te guiar pelos olhos, com o meu olhar para lá, para cá, faz isso. Ao contrário de cavalo e mula. Né? Como é cavalo e mula? Puxar o reio, né? E para andar alguns tem que bater forte até, né? E puxa para cá e para frear. Não, filho, quero te guiar com os meus olhos, né? Com a minha voz mansa, dessa maneira. Deus está te guiando, meu irmão, minha irmã. Alegrai-vos no Senhor, aqui diz, né? O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Glórias a Deus. O ímpio tem muitas dores, meu irmão, minha irmã, eu posso dizer, o homem natural não suporta nenhuma parte, nenhuma parcela do que o homem e a mulher espiritual suportam. O homem natural, aqui fala sobre ímpio, a pessoa sem Deus, a pessoa que não tem um tempo com Deus, podemos entender assim, a pessoa, o homem e a mulher natural, não suporta, e a gente vê isso ou não vê? Pessoas desesperadas, pessoas realmente sem saber o que fazer, abandonando família, tirando a própria vida muitas vezes, indo para a droga, para o álcool, porque não suporta, o homem natural não suporta. É por isso que nós devemos cuidar das nossas vidas, e como eu falei, tudo isso, buscar a Deus, tal, para sermos homens e mulheres espirituais, porque se formos só naturais, não vamos suportar, não vamos ser guiados por Deus. A água vai subir e vai nos submergir, e daí por diante. O homem e a mulher espiritual suportam o que homens e mulheres naturais não conseguem suportar. Por graça e força nossa? Não. Tudo por graça e honra do Senhor nosso Deus em nossas vidas. Por isso, Deus está nos falando, filho, sabe, deixa um pouco a tua carnalidade, deixa um pouco de ser tanto homem e mulher natural, pensar com a tua razão, sabe, e seja mesmo tremendamente espiritual, em nome de Jesus. E para encerrar, versículo 11, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós, que sois reto de coração. Encerrou aqui o versículo 11, eu entendo, fazendo apanhado de todo o Salmo 32, quer dizer, fala, por causa disso tudo que eu falei, você foi perdoado, você se humilhou, se arrependeu, você foi perdoado, então a água não vai te submergir, você vai clamar, você que é santo, vai clamar, a água vai voltar, Deus vai te guiar, olha, você que é espiritual, vai passar por situações que o natural não consegue, então, por isso, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós, justos, e cantai alegremente, todos vós, que sois reto de coração. Alegrai-vos no Senhor, em nome de Jesus. Se alegra no Senhor hoje. Pastor, não tem motivo. Acabei de dar para você aqui inúmeros motivos. E sabe o que esses motivos fazem? Deixa todos os motivos que nos fazem tristes, pequenininho. Motivo para ficar triste? Você tem, eu também tenho. Temos, claro, imagina, claro que temos. Você fica ali remoendo eles, opa, quantos motivos para ficar triste? Mas a hora que eu olho o que Deus tem e Ele é na minha vida, todos esses motivos ficaram muito pequenos. Então, em nome de Jesus, alegrai-vos, próximo minuto com Deus. Senhor, perdoa porque eu pensei, porque eu agi. Perdoa porque eu sei o que eu devo fazer e não estou fazendo. Porque também se eu sei o que devo fazer e não faço, também é pecado. Pai, eu quero te buscar nessa noite, não para receber coisas, mas como eu ouvi da tua parte, o motivo primeiro é te cultuar, te louvar, te adorar, me reconciliar, pedir perdão, que os meus pecados, minhas transgressões venham ser apagadas. Me ensina,
Me ajuda nisso tudo. E aí, Pai, deixa o Senhor entrar naquele restante daquele salmo e pede para Deus: Senhor, me guia, me ilumina. Como é que eu faço nessa situação com essa pessoa? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai, como Teus servos, como Teus filhos, e queremos clamar, Pai, por toda essa palavra que nós ouvimos, da Tua parte nessa noite. Nos dá essa graça de nos humilharmos sim na Tua presença, pedimos perdão a Ti, nos arrependermos, seja lá o que for. Pai, nos dá essa graça de nós mesmos nos perdoarmos também. Precisamos nos perdoar, Pai, nos dá essa graça, em nome de Jesus. Opera isso em nossas vidas, para tirarmos essa arma da mão do diabo, do acusador, que tanto quer tirar nossa paz. Nós nos prostramos diante de Ti, Espírito Santo, como aquele povo da antiga aliança, tinha tudo ali escrito, nas tábuas do que deviam fazer. Agora hoje, Pai, tem que estar no nosso coração, porque é por amor. Então, Espírito Santo, nos dirige mesmo, o quanto devemos buscar a Deus, e os motivos mais variados, que devemos buscar a Deus, para nos entregar, para nos ofertar, para pedir perdão, para entregar sim os nossos bens, também faz parte, e muitas vezes tapam os ouvidos para isso, também faz parte, para eu pedir perdão, para eu perdoar. Espírito Santo, o povo lá do passado tinha tudo escrito. Eu quero que o Senhor nos dirija, Senhor. Dirija o Teu povo, Pai. Que cada um de nós venha Te buscar por todos esses motivos, por todos esses sentimentos. Nunca, não só porque nos convém, ou nos dias de maior aflição, maior angústia. Não pode ser assim, Pai. Por isso nos ajuda. E agora, Pai, nós clamamos a Ti, pelo restante desse salmo, como nós dissemos. Nos protege, Pai. O Senhor é o nosso refúgio, como nós lemos aqui também. É o Senhor que nos guarda. O Senhor ouve a nossa oração, e essa água retrocede, ela não nos submerge, Pai. Senhor, se alguém aqui hoje está aflito, angustiado por causa disso, esse texto fala isso, olha, o Senhor nos guarda da angústia e nos dá cânticos de alegria. Dá canto de alegria para o Teu povo nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E acima de tudo, Pai, que cada um venha entender que precisamos sim ser santos em Ti, Senhor, que devemos sim, Senhor, ser retos de coração, como encerra esse salmo, e aí nós vamos sim nos alegrar em Ti, que em nome de Jesus, a alegria do Senhor inunde os nossos corações, porque mais do que problemas, nós temos a bênção de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, amém e amém, aleluia.